duas vezes. Eu gostaria de que você acompanhasse os textos bíblicos com a sua Bíblia, por favor, ou então projetado, né? Marcos, capítulo 9, versículo 50. É o primeiro, são alguns versículos. Marcos 9, 50 diz: o sal é bom, mas se deixar de salgar, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Repita, uns com os outros. João 13, 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Repita comigo, uns aos outros. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Repitam, uns aos outros. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Repita, uns aos outros. Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Repita, uns aos outros. Romanos 15, 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Repita, uns aos outros. Romanos 16, 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam uns aos outros. 1 Coríntios 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns aos outros. Repita, uns aos outros. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Não sejam cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Repitam, uns aos outros. Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Uns aos outros. Efésios 4,32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, suportando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uns aos outros. Colossenses 3,9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-nos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Repita, uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Repitam, uns aos outros. Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Uns aos outros. Glória a Deus. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos uns aos outros.
1 Pedro 2, 22, purificando a vossa consciência na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, uns aos outros. 1 Pedro 5,5, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, uns aos outros. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus, e nós, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Repita, uns aos outros. 2 João 1,5, e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Repita, uns aos outros. Último texto, Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. E aos que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Portanto, estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Repitam, uns aos outros. Glória a Deus. Todos esses textos foram 20 versículos bíblicos. Eles expressam uma única informação que se repete em todos eles, uns aos outros. O que significa isso, uns aos outros? Se eu fosse sintetizar todos eles, eu queria dizer e gostaria de dizer que os textos bíblicos estão falando de comunhão, de relacionamentos saudáveis. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Relacionamentos saudáveis. David Mayers, ele escreve, e ele diz o seguinte, que na busca da felicidade, no topo de toda a pesquisa feita, não estava em ter um carro bom, não estava em ter uma mulher bonita ou um homem sarado e bonito, não estava a ter dinheiro ou melhor, dormir ou numa melhor cama ou morar numa melhor casa, viver no melhor lugar e comendo o melhor. Não estava a beleza, o sucesso, riqueza, conquistas e muito menos uma qualidade de vida. Mas no topo da pesquisa, segundo David Mayers, ele diz que estava o relacionamento saudável. Pessoas precisam de relacionamento. Pessoas precisam de pessoas. Amém? Gente precisa de gente. Segundo a psicologia, nós somente completamos completamente as nossas necessidades quando nós nos ligamos às outras pessoas em relacionamento. Bom, Efésios 4, no versículo 16 diz que a igreja, como um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, elas crescem com a justa cooperação de cada parte. Ou seja, cada um fazendo a sua parte, relacionado ou voltado uns para os outros. John Donne, ele escreve um livro, e nesse livro ele lança uma colocação que foi feita várias vezes por outros autores. Nenhum homem é uma ilha. Ninguém vive isolado. Precisamos de afeto, precisamos de amor, precisamos de relacionamento. Precisamos. Somos necessitados disso. James House, da Universidade de Michigan, ele diz que, segundo os dados de pesquisa, o isolamento social é o que mais hoje causa morte, está muito acima do diabetes, muito acima da pressão alta, da obesidade ou talvez da inatividade física. Eles perdem para o isolamento social. À medida que a tecnologia avança, as pessoas também avançam nos isolamentos.
À medida que se cresce em conhecimento, as pessoas se tornam marginalizadas. A igreja é o corpo de Cristo e ela vive em função uns dos outros. E hoje nós queremos falar sobre 3 pontos importantes em funcionar, na verdade, na nossa vida. Quem realmente nós somos é o primeiro ponto. Segundo, o que estamos fazendo aqui nessa terra? Qual é o propósito? E terceiro, qual é a nossa missão? Porque se viemos à terra, uma missão nós temos. Então, quem realmente nós somos? O que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão? O que estamos fazendo aqui? Quem realmente nós somos? E eu poderia começar a responder espiritualmente ou teologicamente, dizendo: nós somos a igreja de Cristo. E igreja, quando nós definimos como um grupo de pessoas que se reúnem e compartilham a mesma experiência comum de fé em Cristo Jesus. Se não há uma mesma experiência em Cristo, então não somos igreja. Porque o foco principal não é a minha glória. O foco principal não é a tua glória. O foco principal é a glória de Deus. É compartilharmos as nossas experiências com Cristo. Aquilo que Cristo fez, faz, fará e continua fazendo na nossa vida. E só é possível compartilhar se nos relacionarmos. Não nos relacionamos para falarmos coisas obsoletas. Não nos relacionamos para falarmos coisas que não edificam. Nós nos relacionamos para falarmos de coisas que edificam. E as que edificam são aquelas que se voltam para Cristo Jesus. Por isso nos relacionamos. A igreja é um corpo e cada membro exerce o seu trabalho, a sua função. Os membros que menos parecem bonitos ou gloriosos são os que nós temos que dar muito mais honra, diz assim a Bíblia. O membro que talvez não chame tanta atenção é aquele que eu preciso dar honra. É assim que funciona a palavra de Deus. 3 coisas são importantes quando falamos de igreja. Primeira coisa, unidade. Não há e não é igreja quando não se tem unidade. Quando os membros, por mais diversos que sejam, eles possuem um único cabeça, que é Cristo. A cabeça não é o pastor, a cabeça não são os líderes da igreja, mas a cabeça é Cristo Jesus. Pastores, líderes e igreja corroboram entre si entrelaçados, porque são corpo cuja cabeça é Cristo. E vivem em função uns dos outros, superando e suplantando as divergências. E na verdade, essa superação é o que nós chamamos de unidade. Quando somos capazes de suportar o outro, mesmo que ele seja insuportável. É quando você é capaz de suportar o teu pastor, mesmo sabendo que ele é insuportável. É quando você é capaz de se aproximar de alguém, mesmo que ele não lhe agrade. Isso é igreja. Isso é ser corpo. Segundo ponto importante quando falamos de igreja, falamos de diversidade. O maior erro do ser humano é querer rotular o outro a ser igual a ele. É querermos que os outros pensem igual a nós. É acharmos que os outros têm que sentir o que nós sentimos. É acharmos que eles têm que fazer aquilo que nós fazemos. Na verdade, um corpo, ele tem diversidade de operações.
é diversificado. Existem vários tipos de pessoas na igreja. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Você não tem que ser igual ao pastor, você não tem que imitar um líder, você não tem que imitar a uma pessoa, você tem que ser você. Repita comigo: eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser eu. E você precisa me aceitar do jeito que eu sou, e eu tenho que te aceitar do jeito que você é. Amém? Quando nós queremos fazer com que as pessoas sejam igual a nós, nós criamos conflitos, nós criamos divergências, nós criamos separações, afastamentos, porque não respeitamos o ado, ou seja, cada um no seu quadrado. Diversidade. Existem vários tipos de pessoas. Eu quero representar para você hoje. Existe pessoa na igreja que é trena. Isso aqui é uma trena. Pessoas que gostam de medir, gostam de limitar os outros. Pessoas que gostam das coisas certinhas, padrões perfeitos. São trenas. Mas nem todo mundo é trena. E nós precisamos conviver com esses tipos de pessoas. Porque talvez você não goste de ser medido, mas você vai ter alguém que vai medir você. Porque na igreja, nessa grande obra de Deus, precisamos de todas as ferramentas para que ela seja construída. Imagine se toda a igreja fosse martelo, ou fosse uma trena. Como seria uma igreja? Não seria igreja. Não se constrói uma obra apenas com trena, fazendo medidas. Apesar de nós não termos todos os utensílios ou todos os aparatos para poder fazer uma construção hoje, mas os que eu tenho como exemplo hoje lhe darão o discernimento de entender que você terá que conviver com aqueles que são trena, que vão medir teus passos. Que você vai dar um passo em falso e ele vai ficar no teu calcanhar. Você está errado. Não tem que ser assim não. Pastor disse que tem que ser assim. Se é 1 milímetro, é 1 milímetro. Pessoas trena, perfeccionistas, estabelecem padrões para todos os outros. Querem que seja o padrão deles. Amém? Que bom. Mas não só tem treino, eu trouxe outro tipo de exemplo de pessoas. Martelo. Pessoas que impõem suas vontades nos outros. Tem que ser do jeito dele. Duro, bate firme, dói. E normalmente bate na cabeça de outros, porque martelo bota na cabeça de prego. Tem pessoas que são martelo. São pessoas exigentes, manipuladoras, gostam de conduzir as outras nos seus argumentos, porque acham que eles são únicos capazes de impor aquilo que é a verdade. Apesar de às vezes nós não gostarmos do martelo, mas eles são necessários dentro dessa obra. Porque sem um martelo eu não tenho como pregar. Com o martelo eu não tenho como tirar uma ripa. Sem o martelo eu não tenho como fazer muita coisa. O martelo é importante? Sim ou não? Então pessoas martelos são importantes. O que você acha? Elas devem conviver contigo? Sim ou não? Existem pessoas assim? Sim, existem pessoas assim. Então não adianta ser apenas, não existem só pessoas trenas, existem pessoas martelo também. Existem pessoas
serrote. Dão um corte em todo mundo. Encosta nele, mas não pode encostar, são os estressadinhos, né? Ferem com intensidade, só vivem no corte. Mas é importante o serrote? Sem o serrote eu não tenho como, com a trena, fazer a medição e não tem como cortar certo para colocar no lugar certo. O serrote é importante? Pessoas que cortam são importantes? São ou não? Vocês não querem responder, não? São. Não dói? Não dói quando alguém nos corta? Não fala, mas me colocou de lado. São os serrotes. E você acha, nem parece crente. É crente sim, ele faz parte da obra. Ou você acha que quando Jesus escolheu os 12, ele escolheu só santinhos? Você tinha um traidor lá, que era Judas. Você tinha um cara revoltado da vida, que era o Pedro. Não é verdade? Você tinha um João, que falou assim, ó, discípulo do amor, não morre não, deixa esse povo para lá. Deu para entender, meu irmão? Então existem os serrotes na igreja. E eu tenho que entender que esse serrote é importante nessa obra. Às vezes ferem, mas ele é importante. Correto? Amém? Agora existe também, eu trouxe no plástico, são os crentes argamassa. O crente argamassa são aqueles crentes que não têm consistência em si mesmo. São Maria vai com as outras. Robson fala um negócio, ele, é isso mesmo, Robson. Pastor Charlie fala outra coisa, é isso mesmo, é um contra o outro. Né? O grupo vai para lá, ele vai. O grupo vai para cá, ele vai. Ele não tem consistência, ele se amolda a qualquer tipo de pessoa. Ele não tem e não possui um perfil. Agora é importante essa argamassa? É bonita uma obra sem ser argamassada? É ou não? A argamassa é importante no processo? Ela dá sentido ao processo? É um Maria vai com as outras, mas ele é importante? É, meu irmão, ele é importante. Olha para o cara que acabou de falar um negócio ali, já está lá, mas ele é importante? É importante. Ele é argamassa, não tem consistência em si mesmo, fazem tudo que os outros querem, faz, está aí, está tudo certo. O negócio é ser feliz. Ele canta até aquela música, né? Eu só quero é ser feliz, feliz. Eu fui cantando. Na comunidade onde eu nasci, não é verdade? Ele quer feliz. É a comunidade, a igreja, ele quer ser feliz, meu irmão. Não interessa o que acontece. Então, o crente argamassa. Tem o crente também, alicate de pressão. Conhece esse tipo de crente? Esse tipo de crente é aquele crente que não possui vida própria. Já viu esse tipo de crente? Para onde tu vai, ele está colado contigo. Tu vai no banheiro, o cara vai contigo, meu irmão. E fica assim, meu Deus. Não descola de você. Já viu essas pessoas que ficam perto de você, fica falando contigo, fica assim, irmão. Fica te catucando assim, irmão. E se você parar no mesmo lugar, daqui a pouco tu tá roxo aqui. Irmão. Não descola, ele não quer ficar longe, ele está o tempo todo colado. Ele não tem um sentido dele próprio, ele vive para o sentido dos outros. E cisma contigo, meu irmão, você não tem mais vida. Olha, e pastor passa por isso. Quantas vezes eu saí daqui com fome sem comer por causa de irmãos de alicate de pressão? Eu acho que se eu falar assim, querido,
Acho que ele caía para trás por causa do meu estômago vazio, porque eu não tinha comido ainda. E o assunto mesmo redunda no mesmo assunto, o mesmo assunto não muda. Mas são importantes? São importantes. Nós somos igreja. Essa pessoa é importante para mim? Vai chegar um momento que eu vou precisar dele. Mesmo que ele não seja igual a mim, mesmo que ele não é agradável, às vezes ele está colado comigo, mas ele é importante para mim no processo. Existe também os irmãos chave de boca, os bocudos, linguarudos, fofoqueiro, boca grande. Ontem eu escutei uma história que pastor tem vida meio isolada, né? Meio lobo solitário, de 3 pastores que se reuniram e começaram a contar os seus problemas uns com os outros. Aí o primeiro falou assim: rapaz, meu maior problema de ministério, sabe o que é? É porque eu não posso ver uma mulher bonita, cara. Olha que luta, meu irmão. Eu não posso ver um 7 Boeing 7 que, meu irmão, eu decolo. Aí o outro falou: rapaz, esse é o teu problema? O meu problema, cara, sabe qual é? É dinheiro, meu irmão. Dinheiro aparece, eu não consigo, cara. Eu estou metendo a mão no dinheiro da igreja. Aí o outro falou: e qual é o teu problema? O problema de vocês é esse? O meu problema é que eu sou fofoqueiro. E eu não consigo guardar nada do que eu ouço. Existe gente assim. Abre a boca, meu irmão, não sabe guardar as coisas. Tudo que ouve ele tem que falar, reproduzir, e reproduz errado. Porque quem ouve um conto aumenta um ponto, sempre no conto que está ouvindo. E isso cria o quê? Problema. Mas esse bocudo é importante? É importante os bocudos na igreja? Irmãos? Mas ele não está dando não, fala que é importante fofoqueiro, fala. É importante o fofoqueiro na igreja? Ele é importante, é chave de boca, isso aqui ajuda de vez em quando. Não é verdade? Porque ele é fofoqueiro, tu não quer dar uma palavra a alguém, tu manda por ele leva. É fofoqueiro, já é boca. É verdade. E aí, faltou um aqui, que eu não trouxe, acho que foi dentro do carro. É a chave de fenda. É aquele irmão que sabe colocar na ferida e rodar, apertar ou afrouxar. Você está com dor aí, meu irmão, que coisa triste, né, meu irmão? É difícil. Se fosse você, não faria não, meu irmão. Se fosse você, colocava o pé firme. Tem que ser assim, meu irmão. Funciona assim. A igreja de Cristo Jesus, ela é uma grande obra e precisamos de todos esses utensílios para nós vivermos uma vida em Cristo Jesus. Não tem como nós eliminarmos pessoas. Isso não é evangelho. Evangelho é quando nós entendemos que é uns aos outros. É quando nós entendemos, em terceiro ponto, que dentro do evangelho existe a mutualidade ou a reciprocidade. Dentro do evangelho, mutualidade, existe o complexo de superioridade nesse relacionamento, que são os arrogantes. Nos relacionamentos existem pessoas arrogantes que acham que sabe tudo. Acham que entende tudo e aquilo que ele fala é o que ele acha que é o certo. E existe também os que têm um complexo de inferioridade, que são simplesmente os derrotados, que só veem coisa ruim, só sabem reclamar da vida, chamam a atenção para si. Quantas pessoas estão se auto-sabotando, que é uma palavra dentro da psicologia, que ela utiliza meios para ela chamar a atenção do outro, artifícios. Eu quero dizer para você que uma igreja é uma igreja que tem esse todo tipo de amparo e aparato
E nós, como Igreja de Cristo Jesus, temos isso em nós. Talvez eu não seja um serrote, mas quem sabe eu seja um martelo na sua cabeça. E aí você me atura e eu tenho que aturar você como serrote. Mas todo mundo é um instrumento na mão de Deus. Uma coisa eu sei, eu e você somos úteis nessa obra para que ela cresça. Cada um com a sua diversidade e funcionalidade. Cada um com a sua especificidade. Eu e você fomos chamados por Deus. E o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, que é o segundo ponto desse sermão? Por que você veio com toda essa diversidade da igreja? O que eu preciso de entender de igreja? Que igreja, em primeiro lugar, não é creche. Igreja não é creche, meu irmão. Creche é lugar onde existem bebês, crianças espirituais que precisam e dependem simplesmente serem o tempo todo alimentados e cuidados, protegidos, olhados o tempo todo. Isso aqui não é creche. Você precisa crescer. A Bíblia diz que você precisa crescer em Cristo. Você precisa amadurecer. Amém? Eu até hoje gosto de mingau de aveia, mas eu sei que isso é lá da infância. Mingauzinho de aveia até vai, meu irmão, de vez em quando. Mas tomar mingau de aveia todo dia não dá, não. Eu sou um ser humano que cresci. Você tem que crescer. Você é um cristão. Você não pode virar 10 anos o mesmo crente. Não pode ter começado ontem e estar hoje aqui da mesma maneira de ontem. Não. Você não pode achar que tem que dar comidinha na tua boca, meu irmão, por favor. Pastor, mas nós não temos que cuidar uns dos outros? Sim, precisamos cuidar uns dos outros. Mas quando se cuida para o crescimento, ficar toda a vida sendo cuidado não funciona. Você é cuidado para que você cuide de outros. Você precisa crescer. Então, igreja não é creche. Igreja não é um ser desnutrido. Ou seja, a igreja não é um lugar onde se existem ensinamentos fracos. Igreja é um lugar onde os ensinamentos têm que ser fortes. Ensinar a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você não pode ficar na superficialidade da palavra. Você tem que crescer. E só se cresce comendo. Só se cresce comendo coisa sólida. Aposto que todos que estão aqui, se continuassem tomando só leitinho, igual quando era criança, estavam todos desnutridos ou talvez mortos. Precisamos de feijão. Precisamos de arroz, não precisamos? Precisamos de um churrasquinho. Uma batata frita. Um hambúrguer. Não é bom? É. Precisamos de coisas sólidas, porque é o que vai manter o nosso corpo que cresceu. Quanto mais eu cresço, mais sólido eu preciso comer. Amém? A igreja, ela não pode ser uma igreja flácida. O que é uma igreja flácida? Uma igreja que não trabalha. Você não pode vir para a igreja achando que isso aqui é igreja. Você vir da tua casa para a igreja, dá meia dúzia de glória a Deus, vai embora, você está cumprindo o teu papel. Não. Você vem e é para aprender e para trabalhar, meu irmão. E para trabalhar, quem não trabalha fica flácido. Fica flácido. Quem trabalha tem músculo com tônus. Tem lá o professor de educação física, Flávio.
Pode falar muito bem disso. Quanto mais flácido você é, mais prejuízo você causa à articulação. Quanto mais tônus você tem, mais você protege a articulação. Se a igreja não quer ser uma igreja amanhã com uma artrose ou com problemas articulares, ela precisa trabalhar. Então você precisa se enganjar. Você precisa evangelizar. Você precisa fazer as coisas. Você precisa ser ativo na obra do Senhor. Não fique encostado nos outros. Não se encoste. Igreja não é colônia de férias. Que eu venho aqui simplesmente, como uma área de lazer, sem se preocupar, eu estou querendo descansar, glória a Deus, vou lá, ouço a palavra, me sinto bem, aliviado, como alguns dizem, fico descarregado. E vou para casa porque eu vou aliviado. Isso aqui não é colônia de férias, não. Deus não nos chamou para curtirmos esse evangelho. Deus nos chamou para nós sofrermos por ele. Nós não temos que criar meios para que as pessoas fiquem, que legal, não é meio para criar. As pessoas precisam conhecer Cristo. Não há tempo para se perder. As pessoas estão morrendo. O inferno está ficando cheio porque a igreja não prega mais. Isso aqui não é colônia de férias. Não é lugar para eu relaxar. É lugar para eu me robustecer e ser usado por Deus para o trabalho. É lugar de sofrimento, onde você aprende com os sofrimentos de Cristo. A igreja não é uma plateia, onde eu tenho que aparecer achando que aquilo que eu faço tem que ser o melhor de todo mundo, que eu busco para poder ser visualizado. Não, igreja não é isso. Igreja é um lugar onde nós buscamos a única plateia, somos nós, e é para a glória de Deus. Ele é o único artista e ator dessa obra. Palco não é de ninguém, é de Cristo. Conhecimento não é de ninguém, é de Cristo. Verdade não é de ninguém, é de Cristo. É Ele que é o assunto da nossa prédica. Ele que é o assunto da nossa fala. Se o nosso assunto não tem Cristo, nosso assunto não serve para nada. Se o nosso assunto, nossa conversa nos nossos relacionamentos, ele não enobrece Cristo e não traz Cristo para a nossa conversa, ele não serve para nada. Se estamos reunidos aqui e conversamos coisas que não seja de Cristo, eu estou perdendo meu tempo aqui, é melhor ficar em casa. Nosso assunto tem que ser Cristo, todo o tempo. É isso que nos alimenta. Por fim, a igreja ela não é um clube ou um shopping que eu pago para ter prazer. Pastor, mas eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Eu estou pagando. Culto tem que ser assim, alegre. E pula para lá, pula para cá, dá saltinho, Um clube de festa. Meu irmão, igreja não é isso. Se eu tenho que pular, eu pulo no Espírito, para a glória de Deus. Se eu tenho que correr, eu vou correr no Espírito para a glória de Deus. Se eu tiver que dar gargalhada, eu vou dar gargalhada no Espírito para a glória de Deus. Mas tudo é para a glória de Deus, não é para os meus desejos. Nós somos igreja. E como igreja temos que entender, em primeiro lugar, que nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos para adorar a Deus. E Paulo diz o nosso sacrifício em Romanos 12, 1. Tem que ser santo, agradável, que é o nosso culto racional. Não existe adoração a Deus sem usar a mente. Não existe culto a Deus sem usar o intelecto. A adoração a Deus se faz com razão. Se colocamos os nossos sentimentos, a maior destoação das nossas emoções é o emocionalismo, e ela anula a razão. Não servimos a Cristo com emoções, servimos a Cristo com razão.
As emoções anulam a razão. Raciocinamos em cima de Cristo. Pensamos em cima de Cristo. Agimos com o nosso intelecto com Cristo. Quanto mais eu conheço, mais eu temo. Quanto menos eu conheço, menos eu temo. Os demônios temem mais do que os crentes. A Bíblia diz que eles temem e tremem diante do Senhor. E muitos crentes brincam com Deus. Quem conhece, teme. Quem não conhece, não teme. O conhecimento é pela razão. Quanto mais eu raciocino em cima daquilo que é de Cristo, mais eu temo a Cristo. Mais eu me submeto a Ele. Mais eu me coloco subjugado a Ele. Mais eu anulo o homem pecador que eu sou por Ele, por causa da minha razão. Não por causa do meu sentimento. Em segundo lugar, a igreja é um lugar de aperfeiçoamento de irmãos para a obra do serviço e do ministério. Em Efésios 4:12, que Deus colocou os dons ministeriais, pastores, mestres, doutores, evangelistas, apóstolos e profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O que Deus quer é que nós sejamos aperfeiçoados. Você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa crescer. Você não pode entrar na igreja e simplesmente sentar no seu banco e ir embora, meu irmão. Falo com carinho, com amor a você, não em exortação, mas fazendo entender que Deus quer que você cresça. Deus quer que você aprenda a resolver os seus problemas. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Nós queremos epifanias de Cristo, manifestações de Deus, mas manifestações sem conhecimento é distorção e misticismo. Nós queremos Deus se manifestando nesse lugar, mas a nossa razão intacta nessa manifestação da glória de Deus. Para não causarmos distorção naquilo que é a verdade e entrarmos pelo caminho do agnosticismo e talvez do misticismo e do sincretismo religioso. Nós fomos chamados para viver isso em Deus. Deus quer se manifestar, Deus quer manifestar a sua glória, mas Ele precisa que a tua razão seja trabalhada. Em terceiro lugar, Deus quer que nós desenvolvamos a nossa comunhão uns com os outros. Porque é quando eu tenho comunhão com o meu próximo que o Espírito tem liberdade no nosso meio. Amém? Amém? 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho. Jesus Cristo, nosso Senhor, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Isso é comunhão, falar a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões ou divisões. Antes sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Congregar não se resume apenas em louvor e adoração e depois ir embora. Congregar significa ministrar uns aos outros. Nós estamos aqui para ministrar a palavra uns aos outros. Você ministra para o teu irmão ministra para você. É um ministrando ao outro para que haja crescimento. E qual é então a missão da igreja, por último? Fomos comissionados em Deus primeiro para alcançar os necessitados. Essa é a função da igreja. Essa é a missão da igreja. Eu não posso adorar a esse Deus sabendo que o meu vizinho está morrendo nos braços do diabo. Eu não posso estar alegre se eu sei que há uma comunidade inteira precisando de Cristo. Eu não posso dizer que sou um cristão se o meu foco único é entrar nessas portas e dar meia dúzia de glória a Deus apenas. Esquentar um banco por 2 horas e dizer eu cumpri o meu papel como crente. Isso é muito pouco. Igreja não se faz com festas.
Igreja não se faz com reuniões. Igreja se faz com pregação da palavra de Deus aos necessitados. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamamento. Essa é a nossa visão. Nós precisamos olhar para os que estão caídos. Sentir o que eles estão sentindo sem Cristo. Ouvir os gritos e as vozes das suas almas clamando por misericórdia, porque precisam de Cristo. Em segundo lugar, a missão da igreja é ensinar a palavra de Deus. Por isso, vós tendes sido ensinados. Vós sois a igreja eleitas, comissionados para o ensino. Todos vós que estáis aqui foram chamados para ensinar, para dizer acerca de Cristo, para falar de Cristo para outros. Ensine as pessoas Cristo. Ensine com a sua vida, ensine com a sua fala, ensine com a sua maneira de se portar, ensine nos seus relacionamentos, ensine nas suas conversas, não perca tempo. Jesus está voltando. E nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a missão da igreja é treinar pessoas nos seus dons. O que adianta você ter dom e ficar nesse banco sentado esquentando o banco? Você precisa ser treinado, desenvolvido no seu dom, para ser usado por Deus. O que adianta ser um serrote se a cerda do serrote está cega? O que adianta ser um martelo se a cabeça do martelo está quebrado? O que adianta ser uma chave de boca se uma parte da boca está rachada? O que adianta ser a argamassa se ela já não tem mais a consistência suficiente para poder colar e dar o molde? O que adianta ser uma trena se ela não tem simplesmente os números para fazer a milimetragem do tamanho correto? Eu preciso entender que, seja qual for o instrumento que eu seja, nessa obra, eu preciso treinar os meus dons, para que Deus use os meus dons. Não posso ficar sentado achando que isso é evangelho. Evangelho é treinar aquilo que Deus me deu, para que eu possa ser potencializado e ser usado por Ele. E para isso você tem que se enganjar. Você tem que deixar de ser creche, esperar que o pastor te pegue pela mão e fala: vem cá, bebê, é isso que Deus quer para você. Todos aqui já devem saber o que Deus quer para si. Quarta missão da igreja. Depois de treinados, nós somos enviados. Ninguém pode ser enviado se não for treinado primeiro. Deus nos chamou para sermos enviados. Nós vamos fazer uma grande ação evangelística, provavelmente sábado que vem. E nós somos os enviados por Deus. Falar de Cristo. Falar o que Cristo pode fazer. Agora só pode falar aquilo que Cristo pode fazer se Ele fez alguma coisa por você. Como falar de algo que você não teve experiência própria? Como dizer de alguém que você não conhece? O que falar de algo que nunca mexeu contigo? Se esse evangelho não faz primeiro em mim, ele não tem condição de fazer no outro por mim. Ele primeiro tem que fazer em mim. Ele tem que mudar primeiro a mim. Ele tem que direcionar primeiro a mim, para que eu possa direcionar para os outros aquilo que Deus tem para a vida deles. Essa é a visão vida na vida. Essa é a visão de Cristo para nós. Sejamos uma igreja uns aos outros, que viva esse evangelho, que entenda que nós não somos iguais, mas nós suportamos uns aos outros em amor em Cristo Jesus. Não tente rotular teu irmão para ser igual a você. Ninguém é igual a ninguém aqui dentro. Seja você, nos moldes que Deus quer,
para que essa obra seja construída segundo aquilo que Ele deu para você. Amém? Curve sua cabeça, por favor. Não sei qual tipo de instrumento você é. Não sei que tipo de material você é. Mas Deus usa você.